O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, estamos hoje aqui na cidade de Pompeia. Você que não conhece a cidade de Pompeia, vai passando algumas imagens aí no vídeo, onde eu estou trazendo uma matéria muito linda e eu tenho certeza que você vai gostar. Estou no Instituto Chieco, que fica em Pompeia, como estou te dizendo, e hoje aconteceu um evento muito bonito, bem especial, e fiz questão de comparecer junto com uma equipe maravilhosa que é a Árvore da Cidadania, que nos deu a oportunidade de fazer parte desse evento, que é um trabalho voltado para as pessoas aprender Libras. O que é Libras? Vamos saber um pouquinho mais. Hoje eu estou com a professora Patrícia. Você vai ver o que nós vamos falar hoje aqui. Eu tenho certeza que você vai ficar com um ponto aí de perguntas. Lógico, se você quiser participar, fazer alguma pergunta, a professora vai estar dando aula aqui. Eu trago até para ela essas perguntas, venho com essas perguntas e trazemos depois aí no nosso site para você ter a resposta bem quentinha, bem gostosa. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, boa tarde. Tá calma? Um pouco nervosa. Assim, sempre começo de curso a gente fica meio que naquela afobação, né? Primeira vez, né? E também aqui aparecendo a primeira vez também fico nervosa. Ela não sabia que nós estaríamos aqui hoje. Não sabia. Mas isso que é bom, que você pega a pessoa desprevenido. Quem conhece o William Carlos sabe que eu gosto de pegar as pessoas no ditado popular de supetão. Olha só. Bem assim, na curiosidade mesmo. Professora, me fala um pouquinho desse trabalho que você tem feito. Quanto tempo você já dá aula nessa categoria Libras, que como que nós podemos falar? É a linguagem do... Língua de sinais brasileira. Pronto, lá, língua de sinais brasileiro. Quanto tempo você já tem esse trabalho? Isso, eu trabalho aproximadamente 5 anos. No comecinho de 2013, eu resolvi dar uma guinada na minha vida. Assumir incorporar a intérprete, porque na minha formação, quando eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com surdos, então eu comecei a me qualificar, né? Procurar cursos, procurar formação, porque também não adianta a gente começar a trabalhar diretamente com o surdo se a gente não ter pelo menos um mínimo de conhecimento, para que ele possa também entender o que a gente quer e o que a sociedade está disponível, está oferecendo para ele. Nesse trabalho que você vem fazendo pelos 5 anos, 5 anos de carreira, vamos dizer, o que você tem sentido, de um modo geral, a população, de como trabalhar? Porque tem os surdos, tem as pessoas que são mudas e precisam de auxílio para conversar, dialogar. O que você tem sentido nesses 5 anos? Olha, muitos obstáculos. A população em si, ela quer aprender, só que o surdo, às vezes, ele tem limitações, por exemplo, em procurar um serviço. Às vezes a empresa acaba tendo uma cota para deficientes auditivos ou qualquer outra deficiência, no entanto, não tem uma assessoria de um intérprete. Então, aí o surdo acaba, às vezes, perdendo a oportunidade de estar entrando pela falta de comunicação. Por isso que é importante esse pontapé, esse começo de curso, tá buscando, tá se dedicando, para que ele também possa estar tendo essa inclusão na sociedade, nas empresas em geral. Você que está entrando na nossa sintonia agora, estamos com a professora Patrícia, ela é professora de Libras, tá? Está acontecendo na cidade de Pompeia, no Instituto Chieco. Caso você tenha interesse de ter alguma informação, vai estar aparecendo no rodapé do vídeo o contato aqui do Instituto, para que você possa conhecer esse trabalho de Libras, esse trabalho de você aprender a se comunicar com surdo e com mudo. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, quer ver? Bem espontâneo, gente. Eu não trago script não, eu gosto de pegar a pessoa assim na surpresa. Quando você já pegou caso de a pessoa tinha a sua audição, falava, e de repente aconteceu alguma coisa que ela perdeu a audição, ou vice-versa, ficou mudo, alguma coisa, e ela tomou um choque na vida, porque como que se comunica, como que se faz? Você já pegou esses casos? Já peguei um aluno surdo que ele não tinha uma deficiência profunda, ele ouvia um pouco, mas com o passar dos anos ele foi tendo uma perda, ele tem as doenças, né,
de infância, que é a rubéola, a meningite, que acabam ocasionando a perda auditiva. Então, às vezes, quando a mãe tem a rubéola, o nenê pode nascer com perda auditiva ou totalmente surdo. Tem muitos casos que tem o surdo, que já é de nascença, e aqueles que vão perdendo gradativamente, que nem nesse caso o meu aluno, ele acabou, quando eu conheci ele, ele tinha uns 12 anos, mais ou menos. E conforme ele foi ficando mais velho, que ele já tem 5 anos que eu estou nessa área, hoje está com quase 18, e ele quase não escuta nada do ouvido direito. O ouvido esquerdo, ele tem um pouquinho mais de audição, mas também é bem limitado. Aí tem o uso do aparelho auricular, né, que é a de amplificação sonora, e tem o implante coclear. A namorada dele, inclusive, fez a implante coclear. Só que assim, não é uma coisa muito barata, pelo SUS sai, acaba extenso, e tem assim as limitações em questão de apoio fonológico, trabalho oral, né? Então, é todo precisa sim, é importante, no entanto, para se chegar a ter, tem que buscar bastante. Essa semana aconteceu um caso comigo, professora. Eu estava no escritório lá, e lá no escritório tem um canto lá que eu deixei lá para atender a população da cidade. Aí foram lá um casal de mudo, para tirar xerox, uns trabalhos lá, né? Aí eu falei assim, e agora? Como que eu vou entender agora? Apesar que nem todos os mudos são surdos. Porque tem surdo que ele é mudo porque ele não consegue, ele nunca escutou a voz. Agora, tem alguns que não falam porque eles não têm as cordas vocais. Não necessariamente que seja uma condição do surdo não falar. Porque tem surdo profundo, inclusive, que acaba emitir algum som. Então, às vezes, ele pode ser surdo e não ser mudo. Ou, às vezes, ele é surdo e mudo devido a nunca ter aprendido a falar. Então é um caso desse que eu peguei. Que eu peguei um caso semelhante, é isso que você está explicando, exatamente isso. Ele chegou lá no escritório e pediu para mim algo. Eu entendi porque ele ele tentava falar, né? Certo. E aí eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Falei, peraí, deixa eu entender onde eu estou agora. E aí eu falei normal com ele, e ele entendeu. Eu falei assim, então dá para nós se comunicar aqui. Mas esse trabalho de Libras, pessoal, você que está me acompanhando aí do outro lado, você que é professor, você que é empresário, enfim, é um trabalho muito importante porque você está dando condição para outras pessoas, criando discípulos. Bom, a palavra certa. Você está fazendo discípulos, pessoas aprender, saber falar, conversar. E vai ser bom até para essa pessoa que é o mudo ou surdo, se comunicar com outras pessoas que falam a mesma língua, né? Isso é muito importante. É fundamental na vida da pessoa, quando ele quer aprender, quando ele quer, assim, difundir isso daí para as pessoas, porque é uma forma de você estar se doando também, né? Porque o surdo, ele tem as suas limitações educacionais, porque atualmente existe a lei que precisa da inclusão, ter um intérprete, ter assessoria de um professor na sala de aula. No entanto, como a bagagem dele que ele está vindo, ele não teve algumas coisas, ele se perdeu muito. Então, assim, às vezes a parte da educacional fica limitada. Então, aí ele acaba tendo que buscar. E hoje, por exemplo, eu estava até conversando com uma aluna sobre isso. Ela falou assim, mas eles conseguem? Conseguem. Eles são tão capazes quanto qualquer outro. Só que eles demoram um pouquinho mais para chegar igual a um ouvinte. Ele precisa de mais dedicação. E, normalmente, ele só vai ter isso depois que ele começa a vida, que sai do ensino médio, que ele procura um trabalho, que é onde que ele vai perceber, nossa, eu não sei isso, então eu preciso aprender isso. Para mim encerrar meu bate-papo com a professora, que eu peguei ela de surpresa e ela tem compromisso ainda hoje. Professora, a última pergunta que eu tenho é assim, a pessoa que acaba ficando surdo ou mudo, começa a ter um acompanhamento novo, a vida nova para ela. Como que é essa transição para aprender a ler, escrever? Como que funciona essa parte do vocabulário, o idioma em si, a língua a Libras, né? Isso. A linguagem brasileira. Língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. Como que é essa transição? Como que se faz? Como que você trabalha com isso? Olha, a parte da alfabetização é igual com o ouvinte.
letra, o alfabeto, as palavras, e de acordo com o entendimento de cada palavrinha, aí você vai formando frase, primeiro simples, e depois gradativamente você vai aumentando a dificuldade, e o vocabulário é de acordo com o material que ele vai ter, de preferência que seja do dia a dia, que seja visual para ele, porque como ele já não vai ter audição, então o mundo para ele vai estar aberto como? Através da visão. A visão é o mundo dele. É o mundo dele. Então, ele vai se comunicar com as mãos e vai ter a percepção visual. Tanto que essa língua é gestual visual. Por quê? Você utiliza os gestos e a parte visual. Então, você trabalha todo o seu corpo. E o interessante é que depois, quando, por exemplo, se você não sabia Libras, você passa a saber, áreas do seu cérebro são ativadas. E você começa a ter uma percepção do mundo diferente. Pelo menos, assim, até o surdo, quando ele começa a entender mais a gramática, a estrutura, ter um aprofundamento linguístico da parte educacional também, ele começa a ter uma visão do mundo que antes ele não tinha. Porque a parte do conhecimento acaba abrochando o cérebro, né? E é uma coisa assim muito rica, que qualquer pessoa deveria e deve buscar esse aprendizado, porque é uma língua, e tanto para acréscimo educacional quanto curricular, pessoal, profissional, você cresce. Muito bem, tá aí a professora falando, estamos conversando um pouquinho aí, bem pouquinho, porque eu peguei a professora desprevenido mesmo, né? Pode ter certeza disso. Professora, eu quero agradecer, aproveitando aqui, você está toda semana aqui no Instituto Chieco, em Pompeia, né? Quando que é as suas aulas? Me fala um pouquinho aí. As aulas deram início hoje, vai ser toda quarta-feira, das 15 às 16 horas, uma horinha assim por semana, para começar a ter um conhecimento, e vou estar passando algumas atividades para os alunos estarem desenvolvendo, praticando a leitura, praticando o treino, né, da Libras em casa também, para ter uma complementação da carga horária, para poder ter o treino mesmo, porque não adianta só vir aqui e aprender alguns sinais, não, tem que ter a prática diária, para depois acabar apresentando e tendo essa troca de conhecimento. Contato? Meu contato o meu telefone celular é 998 176689. Tá fácil, né, gente? Tá tudo no rodapé aí para você falar com a professora, e depois que acabar esse programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube, que você pode acessar lá, compartilhar para quem você quiser, e dar aquele joinha lindo, maravilhoso, que ajuda bastante a gente, né, professora? O joinha é bom, né? Eita, esse joinha lindo. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estou com a professora Patrícia. Você que quiser conhecer mais desses trabalhos, basta entrar em contato, que está no rodapé do vídeo, aqui no Instituto Chieco, tá? Vai ser muito bom você aprender Libras. É uma boa dica da semana para você. Um beijo no coração. Eu sou o Williams Carlos, aqui na TV Gospel Vida. Um abraço.